Antes de começarmos, deixe um comentário sobre o que mais bloqueia você de criar o dinheiro e a riqueza desejada. Comente agora, porque esta entrevista vai espantá-lo sobre dinheiro, mentalidade e se tornar a pessoa que você quer para ganhar o dinheiro desejado. Além disso, grande anúncio. O Summit of Greatness vai acontecer muito em breve. Certifique-se de clicar no link abaixo na descrição para obter seus ingressos para ver David Goggins, Dr. Joe Dispenza e muitos outros. Confira e vamos aproveitar esta entrevista. Se você se tornasse a pessoa que pode ficar rica, quando você diz o que devem fazer primeiro? Desviar o foco para a abundância ao seu redor, porque sua energia é o que você vê com frequência. Dan Martell. Dan é autor de The Wall. O livro mais vendido do Street Journal, Buyback, conquistou o mundo. Dan fundou. Expandiu e vendeu com sucesso 3 empresas de tecnologia. Nós não criamos o sucesso. Nós atraímos ele. Porque quem trabalha ao extremo não ganha dinheiro? Porque não estão focando nas coisas certas. Trabalham duro no emprego, não em si mesmos. Quando penso em riqueza, penso em tempo e liberdade. Pensamos sobre o valor do tempo. Quanto você ganha por hora é o que você acha que você vale? Aprendi há muito tempo. Ninguém vai receber um centavo a mais do que acha que vale. Quais crenças mantêm as pessoas na pobreza? Ricos são maus. Eu acho que muitas pessoas pensam, se eu fosse rico, ficaria em uma praia sem fazer nada, bebendo Mai Tais. Esse é o motivo pelo qual nunca será rico. Como identificar sua história financeira atual a partir do passado e reescrevê-la para criar abundância ao invés de escassez? Excelente pergunta. Nunca contei isso para ninguém. Bem-vindos de volta à School of Greatness. Animado com nosso convidado. Dan Martell está na casa. Bom te ver, irmão. Estou honrado. Conhecemos-nos há 15 anos. Estamos aqui no meu estúdio caseiro em Los Angeles, no porão. Ainda estou tentando descobrir como isso vai se chamar. O porão da grandeza ou algo assim. Estúdio andar de baixo. O estúdio no andar de baixo, só tentando melhorar nossa vida. Acho que grandeza soa melhor. Grandeza, porão. Grandeza, algo. Algo. Não chegamos! Sim, vamos descobrir. Estou certo que vai acontecer. Mas eu vi você evoluir nos últimos 15 anos como empreendedor, como líder, como pai, como marido e se transformar de várias maneiras. E muitas pessoas te conhecem pelo trabalho com SaaS que você faz. Mas seu livro mais recente, que trata sobre recomprar seu tempo, realmente ajudou as pessoas a repensarem o que significa ser um ser humano na vida, não apenas no empreendedorismo, como freelancer ou nos negócios, mas também qualquer pessoa em uma carreira pode reimaginar sua vida para otimizá-la com o tempo. E a primeira coisa que quero analisar, porque você orienta e trabalha com muitos empreendedores que têm faturamento de 9 dígitos, e minha comunidade, acho que as pessoas que estão vindo para isso realmente vão querer entender os 3 princípios de construir riqueza antes de entrarmos no tempo. Então, estou curioso, com todas as pessoas que você orienta e trabalha, quais são as 3 chaves que todas têm para construir riqueza de maneira sustentável e exponencial? O que você diria que são essas 3 coisas? Sim. A primeira coisa que eu diria é que a maioria dos empreendedores, infelizmente, acabam construindo empresas que passam a odiar. Não é a economia que derruba um negócio ou empreendedor, mas o fato de que um dia eles olham ao redor e atingem um ponto de dor, que é quando têm a oportunidade de crescer. Mas quanto mais crescem, mais dor vão sentir. Qual é a coisa que mais os incomoda? A equipe deles? Os clientes deles? A indústria em que estão? É o calendário. O horário deles. Sim! Talvez eles não tenham as pessoas certas ou o que vendem seja muito complicado. Quanto mais fazem, mais a agenda explode. Imagine receber um e-mail onde poderia dobrar sua capacidade e receita, mas não pode aceitar porque significaria mais dor. E você já está tentando conseguir mais tempo nos fins de semana para seus filhos, ou seja lá o que for. Quero dizer, é difícil, você está exausto, esgotado, e não é o sonho que te venderam. Você se vendeu uma visão de um futuro onde quanto maior isso se tornasse, mais tempo e liberdade você teria. Infelizmente, se não for ensinado a fazer isso corretamente, é o que acaba acontecendo. Foi o que aconteceu comigo. As pessoas que criaram riqueza, e quando penso em riqueza, penso em tempo e liberdade, primeiro entendem o valor do tempo. Não é quanto você recebe por hora, mas o quanto você acha que vale.
Aprendi há muito tempo que ninguém vai receber um centavo a mais do que acha que vale. Então, se você esperar, qual a diferença entre quanto é pago por hora e quanto vale? Acho que tem um que se materializa no momento. Quanto alguém acabou de me pagar pelo que ofereci? O que você acha que vale? Qual é seu valor? Mas algumas pessoas podem dizer, bem, eu valho $1.000 por hora, mas não estão recebendo isso. Não! É uma ilusão pensar, eu valho isso, mas se o mercado não está disposto a pagar, você vale? Cara, ótima pergunta. Sabe por quê? Porque precisa haver a crença de que você vale mais do que ganha atualmente. Assim, faz melhores trocas. Se acha que vale 1.000, mas só recebe 100, começará a pensar no seu tempo de forma diferente, dizendo não a coisas que nem se aproximam de 200, talvez oportunidades de 300 por hora. Ou você pode gastar dinheiro. A maioria prefere gastar tempo economizando dinheiro. Eu os incentivo a gastar dinheiro para economizar tempo. Sim, isso é como eu cresci. Sabe, é o que as pessoas fazem. A gente corta cupons, busca descontos, espera na fila 1 hora para economizar dinheiro. Mas por que essa é a maneira errada de ver as coisas? Se estamos falando de criar riqueza, as maneiras de fazê-lo são valorizando o tempo. A primeira parte é valorização e a segunda é aumentar seu valor. Se você acha que vale 1.000, mas cobra só 100, ou as pessoas não pagam muito mais que isso, pergunte: como posso me valorizar? As 3 áreas que sempre observo são os traços de caráter, certo? Tipo, você não é valioso se não é alguém que pode cumprir os compromissos que fez. E então você é digno se não é valioso? Exatamente. Você deve começar acreditando que merece, mas depois precisa provar isso. Ação e criação de valor. Criando esse valor. O que desenvolvendo habilidades? Sim. Primeiro, traços de caráter, certo? Como ser alguém que aparece, que honra sua palavra, seja impecável com suas palavras. Segundo, habilidades. Que habilidade você possui que cria valor? Há uma maneira de melhorá-la? Marketing, vendas, etc. E terceiro, sistemas de crenças, certo? Quais são os sistemas de crenças que mantêm as pessoas falidas ou sem dinheiro? Eu sempre observo 2 coisas. Seja o objetivo ficar rico ou qualquer outro. Existem 2 partes. Crenças limitantes sobre si mesmo e sobre ser rico. E crenças negativas sobre a conquista. Ambas estão na mente. Pense em crenças limitantes como, eu não posso fazer isso. Nunca fiz isso antes. Sei que muitas pessoas têm essas crenças. Se eu ouvir essa linguagem, você sabe do que estou falando. Isso poderia ser legal? 2. Essa linguagem tem expectativa de falha embutida. São sistemas de crenças limitantes. Quanto ao resultado, está a crença negativa. Quais são as crenças negativas que mantêm as pessoas na pobreza? Que os ricos são maus. Não há chance de você acordar querendo ser rico se acredita que os ricos são maus, ou que não pagam impostos, ou que se aproveitaram de alguém, ou que são infelizes. Se você acredita que ricos são maus, não vai querer se tornar essa maldade. Se eu colocasse uma faca no seu pescoço e dissesse, dê um passo à frente, você não iria querer avançar, pois se machucaria. Então, nunca lutará pelo objetivo se achar o resultado negativo. Precisamos trabalhar essas crenças. Isso é autossabotagem. O maior trabalho que faço com empresários é entender as crenças inconscientes que estão sabotando seu progresso para vencer. Quais são as crenças sobre dinheiro que estão impedindo as pessoas? É que o dinheiro é ruim, ou que pessoas com dinheiro são egoístas, ou o quê? Sim, eu acho que é isso. É algo negativo. Eu sei que eu tinha crenças sobre dinheiro. Eu tinha essa crença louca de que todo mundo tinha que ficar falido para ser bem-sucedido. Eu li isso no livro do Donald Trump e em outros livros. Quando você olha a história, eles dizem que, se você está tentando e assumindo riscos, provavelmente ficará falido. Então, acostume-se. Mas, se eu tenho essa crença, até onde vou me esforçar para ser bem-sucedido se tenho uma família jovem e tento não causar dor na vida deles? Sim. Isso me manteve pensando pequeno por muito tempo. E a outra crença é, o que as outras pessoas da minha família vão dizer? Dinheiro. Meu Deus. Já se sentiu culpado pelo dinheiro que tem? Me sentia tão culpado. Louis, você me conhece há muito tempo. Não contei para ninguém que tinha dinheiro. Não me permiti comprar nada legal até os 30 anos. Fiz meu primeiro milhão aos 27. Me tornei multimilionário aos 28. E só aos 36 anos me permiti comprar um McLaren.
É engraçado. Não é louco? Engraçado porque ainda não compro nada pra mim. Quer dizer, comprei uma casa bonita. Bela casa. Estou comprando, tipo, eu não estou comprando coisas para exibir que tenho dinheiro, sabe? Eu não exibo minha casa. Não fico tirando fotos e postando online dizendo, tipo, olhem para mim. Meu amigo me deu um Rolex de presente de 40 anos no ano passado. Eu acho que usei, tipo, 7 vezes, porque parte de mim ainda fica pensando se eu deveria estar usando. Fale sobre isso. Sabe bem, isso não faz meu estilo. Sim, Não sei. é justo. Parte disso é que eu uso a mesma camisa preta sempre. Não uso camisas brancas. Sim, exatamente. Então, isso faz parte. A outra parte é, sabe, eu não quero rejeitar dinheiro por não usá-lo. Mas é como? As pessoas elas vão me julgar, vão querer mais de mim, vão achar que eu deveria estar fazendo mais? É tipo, eu também. Eu quero atrair algum tipo de julgamento que é desnecessário? Eu não sei. É meio isso tudo. Bem, e é isso. Você disse algumas coisas que quero trazer à tona. Estou preocupado se esperam que eu faça mais. Muitas pessoas não querem chamar a responsabilidade ou viver uma vida melhor, porque se torna o novo padrão que elas precisam manter. É fascinante. É como, bem, eu não quero criar riqueza, porque então tenho que mantê-la. E se eu perder, as pessoas irão ver publicamente minha ascensão e queda. Sim, isso segura muitas pessoas. Eu não tenho medo dos altos e baixos, porque eu já estive no fundo, bem no fundo. Sim, 100%. E para mim, foi. O que minha família diria? Você está se achando melhor que a gente agora. Por que você comprou esse carro? Especial canadense. Ah, sim. Eu tinha o único McLaren na província onde morava. E tinham que ir até Montreal para fazer a manutenção. Nossa, E eu lembro da primeira vez, das primeiras 2 semanas. Eu não queria que soubessem que estava na garagem. Eu nem tinha certeza de como isso ia ser. Foi muito estranho. Lembro quando quis ir à academia e dirigir com minha esposa. Íamos malhar todos os dias. Você conhece Renee? Ela não queria vir comigo e pegou o próprio carro para evitar o que as pessoas iam dizer. Interessante e fascinante como as pessoas pensam. Até mesmo meus clientes dizem, eu sou ultra rico. não podem dizer? Não. Por que não? Quero dizer, todo mundo tem uma história, mas o que isso significa? Por que dizer a palavra ultra rico te assusta? Te frustra, tipo, o julgamento? O que é? O que isso significa para você? São apenas palavras. O que a maioria das pessoas ultra-ricas dizem sobre por que não podem admitir que são extremamente ricas? Acho que parte disso é, se reconhecer, sou diferente das outras pessoas. E eles não querem que ninguém pense que se acham melhores. Sério? Sim, quero dizer, eu sou assim. Não quero que ninguém pense que, só porque dirijo um certo carro ou viajo no meu jato, eu me acho melhor que os outros. E você é igual. Nós não somos assim, certo? Não uso relógios porque não gosto que me atrapalhem, mas aprecio coisas bonitas no design. Sim. Mas com certeza, quando comprei a McLaren, fiquei preocupado. Adivinha? Me trataram diferente. Te olham diferente. Cara, foi incrível. Apareci para dar uma palestra em um centro de reabilitação. Eu faço muito trabalho com jovens problemáticos e as crianças ficam interessadas. Antes, eu chegava em qualquer carro e eles ficavam tipo, quem é esse cara? Isso é fascinante, não é? Então, você sabe, a percepção é a realidade. Mas, sim, as pessoas te tratam de forma diferente. Às vezes, se estiver confortável com isso, pode usar isso para agilizar as conversas. Se não estiver bem com isso, pode ser uma fonte de muita dor. E acho que é isso. Essa é a mentalidade. Quem são as pessoas mais ricas que você conhece e respeita com base em como vivem suas vidas e quais são as coisas que você mais respeita sobre elas? Sim, vou dizer Gary Vee, com certeza. Entrevistei ele ontem. Sim, é tipo o Gary. Quais são as características dos ricos tipo Gary que você respeita? Use seu dinheiro para criar e ajudar outras pessoas. E eu gostaria de sempre ser assim. E eu acho que, se você verdadeiramente acredita, é como quando dizem que não precisam ser ricos. Eu digo, por que não se tornar rico? Se quiser fazer o bem, pode. Por que não acumular recursos? Se acha que outra pessoa, o governo, esse outro empreendedor, esse CEO, não vai fazer o certo tendo esse dinheiro, conquiste-o e decida o que fazer com ele. É assim que penso. Então, quando vejo o Gary criar seu império e reinvestir em conteúdo, ajudar pessoas, realizar grandes eventos e construir empresas para inspirar o empreendedorismo,
realmente ajudando outras ao seu redor a se tornarem ricas? Temos visto o Gary fazer concessões em sua carreira por outras pessoas. Sim. Cara, até o fato de ele ter ajudado a construir a loja de vinhos do pai, a maioria não sabe. Ele a fez valer 60 milhões e não possuía nada. Sim. Estava se pagando talvez 100 mil por ano? Eu não pago isso aos meus CEOs se eles geram 60 milhões. Certo. Não funciona assim. Claro. Então, ele me inspira pelo modo como se apresenta. Acho que Alex e Laila Hermosi, nossos amigos, fazem a mesma coisa. São muito do tipo: como uso isso para criar mais? Como recuperar meu tempo? Porque realmente acho que é uma questão de experiência e obter vantagem. A riqueza deve ser uma oportunidade para viver uma vida mais plenamente desenvolvida. Acho que a palavra império no subtítulo do meu livro é justificada. Um império é uma vida de criação ilimitada da qual você nunca precisa se aposentar. Acho que todos deveriam aspirar a isso. Interessante. Seja um criador. É por isso que falo sobre artistas e criadores no livro. O livro é voltado para pessoas que estão começando, porque não quero que elas tenham a mentalidade errada sobre o que significa ser bem-sucedido. Eu tento ensinar-lhes como valorizar seu tempo, a matemática, o valor, a dignidade e então permitir-se. Se você deseja dirigir um supercarro, não reprima. Se você deseja possuir um jato, não o reprima. Não há nada de errado com isso. Viva em uma casa bonita. Acho que a melhor coisa que você pode fazer por outra pessoa é inspirá-la a viver uma vida maior. E você não inspira as pessoas se escondendo. E cara, para complementar isso, qual é a diferença entre inspirar pessoas e se exibir? Pense nisso. O dinheiro é uma ferramenta. Não é bom nem mal, como um garfo. Pode machucar ou alimentar alguém. É uma ferramenta. Só isso. Algumas pessoas compram Rolex tentando preencher um vazio que diz: eu não sou suficiente. Outras compram porque entendem a história e a engenharia. Uma história, talvez se o avô deles tivesse um, queiram usar como lembrança. E essa é a parte legal. É a história por trás da coisa. É divertido? Por isso ajudo as pessoas a reescreverem suas histórias sobre dinheiro. Então podemos dizer: eu tinha um cliente que valia 50 milhões e não conseguia se decidir. Ele tinha um carro que queria comprar. Acho que foi. Não foi. Era tipo o novo Corvette, ok? O C8, com motor traseiro novinho. Ele não conseguia se decidir. O cara valia 50 milhões. O carro custava tipo 100 e poucos mil. Eu disse: por quê? Sua mentalidade sempre era sobre: se eu fizer isso, então estou tirando algo que poderia ajudar alguém. E eu falei: legal, honro isso, aprecio. E se você comprasse o carro para inspirar outros jovens que eram como você? Eu pude ver o momento de clareza nele. Ele disse: ah, eu vi os cálculos conectarem, sabe? E ele disse: bem, se eu comprasse o carro, poderia usá-lo para comícios de caridade e poderia fazer isso. Ir a escolas e poderia, ir a exposições de carros. Eu disse: agora sim, estamos falando a mesma língua. Viu, se tem uma coisa, uma casa, e você não recebe pessoas lá, certo? Você tem uma empresa, mas não permite que os recursos sejam aproveitados por sua equipe para fazer o bem. Você tem dinheiro, mas apenas tenta acumular e manter em um só lugar e não usá-lo para criar experiências para si mesmo. É aí que acho que as pessoas ficam prisioneiras do dinheiro. E aqui está a questão. Peguei isso de um amigo. Realmente gostei de como ele colocou. Ele disse que não importa quanto dinheiro você tem, 100 mil ou 100 milhões. Ele disse que, se o dinheiro for a principal decisão, você é um prisioneiro. Ele disse que o dinheiro precisa ser uma consideração, mas não pode ser a razão principal. Por que você faz algo, cria algo, faz algo, começa um negócio? Isso precisa ser considerado. Tem que ser. Você não pode dizer: eu quero fazer isso, mas talvez não ganhe dinheiro. Deve considerar quanto pensa no dinheiro, versus o impacto ao decidir. Entende? Acho que o impacto deve ser pelo menos 50%. Não devemos desperdiçar dinheiro, mas ouvir nosso coração. Se sentir chamado a alugar um barco e convidar seus amigos para criar uma experiência mágica, isso é bonito. Economicamente, pode não fazer sentido. Ligando para meu pai e compartilhando viagens, ele diria que é desperdício. Não faz sentido algum. Por que você faria isso? Mas, novamente, mentalidades diferentes, certo? Ele acreditava que dinheiro não cresce em árvores e que havia um suprimento limitado.
Eu acredito que, ao nível que sou criativo e inventivo, é ilimitado e abundante. Vamos lá, gosto disso. É verdade, porque já passou por isso. Sim. Certo. Na medida em que posso criar oportunidades para as pessoas ou me sentir de uma certa maneira, atraio isso para a minha vida e preciso estar presente. O desejo de ajudar deve ser pelo menos 50% de cada decisão, porque é realmente uma melhor maneira de viver. Você mencionou a história financeira. Como alguém identifica a sua atual história financeira a partir do passado? E então, como reescrever a sua história financeira para criar mais abundância em vez de escassez? Muito bom. Essa é uma ótima pergunta. Peço que as pessoas se sentem e pensem sobre dinheiro e ser rico. Quais são todas as crenças negativas que têm em relação a isso? Concentre-se por 15 minutos. Não mude o assunto. Bem, e eu já ouvi pessoas dizendo as coisas mais loucas e loucas para mim, mas talvez óbvias para muitas pessoas ouvindo. A primeira, eu me lembro de uma vez que disseram que pessoas ricas não pagam impostos. Isso é fascinante. Paguei muitos impostos. Eu sei o quanto escrevo e quero pagar impostos. Quanto mais impostos eu pago, mais riqueza criei. Não tenho problema em pagar impostos. Só não quero pagar 1 centavo a mais do que preciso. Não tenho problema com isso. É engraçado como essa crença. Por que isso importa para você? Eu não quero fazer. Não quero dar 1 centavo a mais ao governo. Interessante. Você tem um problema de raiva contra o governo que te impede de ser rico porque não quer pagar mais. Não quer fazer mais porque não quer dar mais. Cara, é fascinante, né? Quando as pessoas dizem tipo, eu não quero mais. Porque eu poderia, se fosse rico, minha irmã poderia ficar chateada. Fala sério. Na última vez que consegui um aumento e contei pra ela de repente, ela não falou comigo por 3 semanas. Ela achou que eu estava me achando melhor que ela. Isso é interessante. Vamos falar sobre isso. Eu sempre faço 3 perguntas quando surgem essas coisas. Número 1, isso é verdade? Primeiro, descarte todas as crenças sobre sua história financeira. Sim. Sim. Então, para cada um, a primeira pergunta é, isso é verdade? E se acreditarem? Bem, é verdade? Existe um cenário em que isso não seja verdade? E para a maioria, se eu perguntar, é verdade? Elas respondem, bem, não, não é verdade. Legal. Vamos começar por aí. A segunda pergunta é, o que precisaria ser verdade para que isso não fosse? É tipo, eu não quero pagar impostos. E se você tivesse um especialista que garantisse isso? Resolveria o problema? Legal. Porque não se trata de superar o fato de que elas não acreditam mais nisso. É resolver a crença. Se eu encontrasse uma empresa que me ajudasse a não pagar mais ao governo, me esforçaria mais porque as pessoas não querem crescer se tiverem uma crença negativa sobre conquistas. Resolvido isso, movemos adiante. Agora, a terceira pergunta é, quão antiga é essa crença? Há quanto tempo você pensa nisso ou quantos anos tinha? Você inventou isso quando começou? Estou falando de 7. Eu tinha 9. Eu vi meu pai chateado e ele fez um comentário que ficou marcado. Meu pai costumava dizer isso. É fascinante. Ele sempre dizia que não é o que você ganha, é o que você gasta. Certo? É um bom conselho à primeira vista. Não é o que você ganha, é o que você gasta. Você poderia ganhar 1 milhão por ano, mas se gastar 1 milhão e 1, então não está melhor do que alguém que não ganhou nada. Mas eu internalizei isso nos meus 20 anos. Quando comecei a trabalhar, toda despesa era algo que eu tirava de mim. Pense no conceito de comprar de volta seu tempo. Minha crença era que, se eu gastasse $1, estava tirando lucro. Então eu tentei economizar o máximo possível. Economize, cara! Eu ganhava centenas de milhares por ano. Em vez de investir no negócio, estava restringindo-o. Sufocava seu potencial porque não deixava $1 sair se não fosse necessário. E o desafio é que, se você entende de negócios, eles exigem investimento. E o que acontece se você fizer bons investimentos? Você obtém retorno sobre isso. E se você ficar muito bom em negócios, então, quanto mais investimentos fizer, melhor. Como quando pergunto a alguém, tipo, quanto você paga por um cliente? Bem, pago $10 por cliente. Quanto vale esse cliente para você? $100. Quão rápido você consegue esses $100 dentro do primeiro mês? Quantas notas de $10 você quer trocar por uma de $100? Então, qual é o seu orçamento de marketing? Mas originalmente eles dizem, bem, meu orçamento é de 10 mil por mês. Eu digo, não, é ilimitado na medida em que você obtém essa nota de $100 para cada 10 que investe.
Levei 6 anos de negócios, sufocando o potencial do negócio, até mudar a mentalidade para, não é o que você ganha, não é o que você guarda. É literalmente qual é o retorno sobre o crescimento. O verdadeiro valor em muitos negócios, sim, é o lucro, mas mais importante ainda é quanto vale para outra pessoa. Porque, até certo ponto, falo no livro, eu posso construir um negócio que não precise de mim para crescer e que tenha receita e lucros previsíveis. Essas duas equações determinam quanto vale para outra pessoa. E foi isso que aconteceu comigo aos 28 anos, quando minha empresa foi comprada. Minha primeira empresa vendida foi a Flowtown, que me colocou em posição para fazer um monte de outras coisas. Mas aprendi que você não pode ser não lucrativo, mas ao mesmo tempo não restrinja o potencial de crescimento do negócio. Se você construir um negócio que não precise de você para operar e seja previsível em lucros, será valioso para outra pessoa. Para alguém como você, onde o negócio exige crescimento, sua personalidade, carisma, conhecimento, sabedoria, criação de conteúdo, tudo isso importa. Como justificar isso quando é centrado na personalidade ou expertise? Há muitos criadores assistindo, muitos empreendedores individuais. É minha pergunta favorita. Os especialistas são a cara do negócio. Eles sentem que precisam de mais para crescer. Aqui está como eu pensaria sobre isso. Temos que reformular o problema que estamos tentando resolver. Eu os chamo de quebra-cabeças, não de problemas, mas o quebra-cabeça é a verdade sobre o negócio. Então, você precisa ser quem cria. Quais partes disso? Eu tenho esse framework, ensino no livro chamado A Regra 1080-10. A Regra 1080-10. A maioria dos grandes criadores, como Jimmy Donaldson, MrBeast, fala sobre isso. Estão envolvidos nos primeiros 10%. Ideação, criação. Então entregam para uma equipe executar e voltam no final para a integração. O que eu faço, e muitas pessoas fazem, é me resolver ser o talento. Na minha empresa, onde sou o talento, esse é meu papel. Tenho um gerente geral que administra a empresa. Então, não faço 1 a 1 planejamento estratégico ou gerencio finanças, entende? Com toda a equipe, você é o talento. Eu sou talento puro. Ao acordar, a equipe diz o que precisam de mim, eu negocio, e depois tento entender, tipo, você realmente precisa que eu faça essa parte? Negocia seu tempo. 100% e então, ei, nós temos receita. Pode gastar e investir um pouco para concluir 80% deste projeto que eu não vou fazer. Muitos dos projetos criativos têm escritores que nos ajudam com ideação, pesquisa de vídeos e apresentação de soluções. É realmente sobre olhar para seu calendário e dizer, ok, eu quero ser a pessoa na câmera. É isso. Até que a IA, o Neuralink ou qualquer outra coisa fiquem bons, eu vou fazer isso. Sem ser isso, não estou fazendo. Crie um mecanismo de pressão, uma decisão para dizer, eu sou o talento da equipe. Vocês querem crescer a receita? Tentem criar ideias que não exijam mais do meu tempo. Certo. É o enigma. É grande. Essa é a questão. Mas então você tem que descobrir como contratar as pessoas certas. É negócios. Isso é desafiador. Sim, não. E é por isso que falo no livro. Método de contratação primeiro teste. O que é isso? O método de contratação primeiro teste é uma ideia do Seth Godin de muito tempo. Clay Bear me apresentou ao Seth em Nova York. Isso foi quando eu estava fazendo o Clarity FM. Eu estava tão animado para conhecer o lendário marqueteiro Seth Godin. Estamos falando sobre o Clarity, um mercado para empreendedores serem pagos ao telefone. Era como se o LinkedIn tivesse um botão de chamada. Em nossa conversa com Seth, falamos sobre pessoas e talentos, porque levantamos muito capital e estamos contratando. Ele disse, sim, eu tenho uma regra. Eu simplesmente não posso trabalhar com você até trabalhar com você. E eu disse, o que isso significa? E ele estava pronto para seguir em frente. Eu estava tipo, não posso seguir em frente. E ele diz que antes de trabalhar com alguém, eu faço um projeto com eles. Isso foi um grande insight. Eu disse, me conte mais. Ele me contou sobre todo o processo. Então, ao longo dos anos, desenvolvi meio que um método de 3 partes de como contrato. A primeira parte é que as pessoas têm que enviar um vídeo respondendo perguntas claras. E eles têm que descobrir como fazer o upload do vídeo para me enviar. Por que faço isso? Primeiro, quero ter certeza de que podem ler instruções, gravar um vídeo e falar para uma câmera, o que é importante do ponto de vista da comunicação. Tecnicamente, eles são avançados. Estamos em equipe
equipes distribuídas. Não tenho tempo para ensiná-los a usar o Google Docs. Então, você pode gravar um vídeo e fazer o upload e obter um link e depois colocá-lo na submissão para a aplicação. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, fazemos uma avaliação de perfil. Muitas pessoas contratam e dizem, cara, essa pessoa simplesmente não parece estar presente. Sabe, você está falando com elas. O que está acontecendo? Você ouviu o que eu disse? Você pode testar muita dessa inteligência cognitiva. Sim, temos uma avaliação de perfil que não apenas faz o lado cognitivo, mas também seus comportamentos padrão. Eu acho. O estilo de personalidade deles? Cara, a melhor contratação é alguém que deseja egoisticamente melhorar no que foi contratado para fazer. Minha pergunta favorita é, em 5 anos, não podemos mais estar juntos. Como é a vida dos seus sonhos? Eles explicam o que querem fazer e o que precisam se tornar na empresa. Tá valendo. Certo. Esse é o passo 2. O 3 é o projeto de teste. Aqui está o que é diferente na minha abordagem. Muitos dizem, sim, fazemos projetos de teste. Não, nós simulamos. Seja o que for que eles façam, é para o projeto de teste. Acabei de contratar um CEO para gerenciar uma das minhas empresas. O teste dele, entre outros 4 candidatos, foi criar um plano de 90 dias. Porque essa é a primeira parte. Entende? Quando alguém começa a trabalhar para você, o que faz é crucial. Isso é o método de contratação com teste primeiro. Outra regra é ter sempre 3 candidatos excelentes. Parece muito trabalho, e mas diminui muito as chances de contratar alguém que não acrescente valor ao seu negócio. O que acontece quando contrata rapidamente e não tem 3 candidatos potenciais? Tomamos uma decisão, isso às vezes acontece, especialmente se for um papel-chave, um papel especializado. Nós apenas gerimos as expectativas. A grande diferença é que documentamos tudo. Se a pessoa chega e não funciona, temos um processo para não ficarmos na mão. Geralmente, não é bom. Pense no que isso comunica para quem você está contratando. Se eles passam por esse processo, pensam, estou entrando em um time de destaque. Certo. Muitas vezes, diretores experientes que contratamos ficam tão impressionados com o nosso processo que quase querem trabalhar conosco enquanto passam por ele, porque pensam, se tive que passar por isso, imagine como são os outros. Acho interessante que, embora você aprenda a ser o talento, no final é sempre sobre as pessoas. Acho que formamos as pessoas que constroem o negócio. Exatamente. Nosso trabalho é ensinar, não dizer. Quando tenho pessoas trabalhando para mim, não digo o que fazer. Se vejo algo errado, escrevo. Crio um treinamento, ensino e estabeleço um padrão. Quando oriento as pessoas e elas dizem que a equipe não está entendendo, é lenta ou não é ousada, eu ouço e digo para fazer uma lista. O que está na sua lista? Eles não colaboram nas reuniões, não anotam, são lentos nas respostas de e-mail, ou o que quer que seja. Faça uma lista. 13 ou 14 reclamações sobre sua equipe. Eu digo, legal. Agora me mostre onde você fez um treinamento sobre como essas coisas devem ser feitas. Certo? Eu não faço. Certo. Esse é o problema. Ou talvez tenham dito uma vez ou 2, mas não basta falar. É preciso mostrar e ensinar. Você precisa me mostrar onde está o vídeo que, se eu assistir e seguir suas dicas, são as 5 maneiras de colaborar em uma reunião. Se eu não fizer isso, pegue o vídeo e diga, ei, você se lembra desse vídeo? Vamos falar sobre seu comportamento na última reunião, certo? Veja, é tão simples que líderes excelentes olham para as pessoas que lideraram e o quanto elas se desenvolveram. Isso quer dizer, se você olhar para qualquer organização com bom desempenho, eu te mostro um líder de classe mundial. É impossível para vocês, escoteiros, organizações, empresas de mídia. Se você apontar essa empresa indo bem, apresenta um líder de classe mundial. Certo. Esse líder é realmente bom em desenvolver pessoas. Impressionante. Quão importante é criar processos à prova de falhas para suas equipes, a fim de crescer e escalar? Se você tem um problema na sua equipe, você tem 2 opções. É um problema de pessoas ou de processo. Costumo presumir boas intenções. Chamo isso de ABI, que significa assumir boas intenções. Se há um erro, presumo que alguém não foi treinado adequadamente. Eu sempre digo que o processo está quebrado. É o processo. Sempre pergunto antes de ficar chateado. Você pode me mostrar o procedimento que levou a esse resultado?
Às vezes dizem que está faltando, e eu não fico chateado com a pessoa. Se tem, eu olho e pode haver uma etapa faltando que causa o problema. Legal, vamos adicionar isso juntos. Você pode adicionar essa etapa? Veja ali, pá, está feito. Agora tenho algo para responsabilizá-los. Mas acho que, por padrão, as pessoas, especialmente os empreendedores como eu, nós somos meio loucos. Eu sou muito autocrítico e sempre quero ir para o procedimento. Mas uma vez que tem processo, se há falha contínua, não estão seguindo o processo. Sim, e então é decisão deles se querem ou não atingir os padrões. No final, se você não tem um sistema, eles vão cair no nível dos seus sistemas. Você precisa treiná-los. Eles precisam existir. Assim você constrói uma empresa que não exige que você a administre. Algumas pessoas dizem, bem, nunca quero vender esta empresa. Legal, eu encorajaria você a construí-la de forma que pudesse vendê-la, pois uma empresa vendável é ótima de se ter, certo? E é assim que nós... Menos falhas, você pode contratar mais pessoas. Processe o que é divertido na vida. Minha filosofia é acordar e fazer coisas legais. Coisas incríveis. Sim. Consertar um problema que continua ocorrendo não é divertido. Verdade. Por isso, muitas pessoas constroem empresas que acabam odiando. É como construíram. Sim. Então, você chega a um lugar onde resolve um problema. Por isso ensino o modelo da filmadora no livro. Crio procedimentos na minha vida. Quando um problema acontece, eu resolvo. Nunca quero revisitar eles. E sempre aparecem novos problemas. A maioria dos empreendedores é assim. Sei que você é assim, Luiz. Sou viciado na minha expansão. Não quero revisitar algo que já superei. Sim. E quando temos novos membros na equipe, parece que vou ter que ensiná-los. E o louco é que, quando você se sente assim, talvez não queira que o negócio cresça. Se eu fizer crescer, essa pessoa provavelmente não crescerá comigo. Certo. Então eu teria que demiti-los, contratar alguém novo e treiná-los. Isso é muita gente, mas sem esses sistemas funcionando, eles vão prejudicar seu crescimento. Nossa. Não é fascinante? Muito legal. Quando você fala com um empreendedor e pergunta onde estão as oportunidades, eles dizem que não podem fazer isso por causa daquilo. Então, vamos falar sobre essa coisa, essa pessoa. Quando alguém desenvolve e toma consciência de sua história financeira e começa a identificá-la. Isso é verdade? Realmente verdade? E seguem esses passos. Diria que, quando estão claros sobre sua história financeira, têm uma personalidade ou identidade financeira. Acho que é identidade. Exato. Todos já ouvimos, sabe? Um dos meus treinadores, Ed Mylett, fala muito sobre isso. Certo. A ideia de que qualquer que seja a nossa identidade em relação à riqueza, amor, relacionamentos, é como um termostato. Se esta sala tem um termostato ajustado em 26 graus e fica quente, o resfriamento liga e nos resfria. Se ficar frio, o aquecedor liga e aquece a sala. Todos têm uma identidade em relação ao dinheiro e ao valor próprio. Algumas pessoas, é fascinante observar, podem simplesmente olhar sua conta bancária que oscila entre o mínimo e o máximo. E para algumas, ficar no vermelho está tudo bem. Outras pessoas, se não tiverem 5.000 na conta poupança, ficam desesperadas. Então é interessante, trabalhando através das crenças, tentar descobrir como fazer do antigo pico o novo mínimo. Como abrir caminho. Você precisa fazer o trabalho de crença. Entenda quais crenças você tem sobre superação. Porque se o baixo aconteceu, se olhou na sua conta bancária ou subiu na balança esperando ver um número, mas viu 10 quilos a mais, você vai tomar um conjunto completamente diferente de decisões. Sobre o que vai comer no café da manhã. Vai para a academia? Claro que vai. Você pensa, estou 10 quilos mais pesado? Eu não sabia que seria assim. Então você precisa se enganar para fazer do antigo alto o novo baixo. A melhor maneira de ajustar sua identidade é se cercar de outras pessoas. Sim, sabemos disso. Se você estiver em um freezer comercial, vai sentir frio, mesmo que esteja motivado. Eventualmente, sim. Que tal te tirar do freezer para uma sala quente? De repente, essa sala quente é seu grupo de colegas. Sempre digo, se você é o grandão na sua cidade, olhe em volta. Se você é a pessoa mais inteligente na sua rua, encontre outra rua. Sim. Então, o que você diria que é o processo de sair de um sistema de crenças de escassez ou falta em torno do dinheiro para a abundância e prosperidade?
Seria primeiro sobre a história, depois mudar o seu ambiente ao redor das pessoas com quem você está para que sua identidade comece a mudar? Como mudamos nossa identidade para ter uma mentalidade mais rica e ser mais ricos materialmente? Sim, é uma pergunta linda. Adoro porque muitas vezes falo sobre chocolate e brócolis. Sabe, às vezes você tem que comunicar o chocolate porque é o que as pessoas realmente querem. Mas o que elas precisam é o brócolis. Então o chocolate, para muitas pessoas, é sucesso, riqueza, dinheiro, elogios, reconhecimento. Tudo isso. E o que é o ponto disso? O que é que as pessoas geralmente querem? Elas querem liberdade financeira, elas querem status, elas querem opções. O que as pessoas realmente querem quando pensam em querer mais dinheiro? Acho que é a palavra que vem à mente da maioria dos empreendedores quando eu pergunto em grandes eventos. Por que começamos um negócio? Uma palavra: liberdade. Liberdade. É liberdade. Liberdade significa a capacidade de fazer o que quer, com quem quer, a qualquer hora. É interessante porque é um pouco uma falácia. Certo, eu posso realmente. Sua ética de trabalho é um subproduto da gratidão. Pense nisso. Muitas pessoas pensam: se eu fosse rico, ficaria na praia sem fazer nada, bebendo drinks. Você nunca será rico se é isso que faria com esse recurso. Se você fosse a pessoa que poderia enriquecer, teria um caráter diferente. Não gostaria de desperdiçar seu dia. Já fiz isso por 14 dias seguidos. Quantos dias mais vou ficar na praia sem fazer nada? Entediante. É fascinante que algumas pessoas quebradas acreditem no que fariam quando ricas. É por isso que nunca serão ricas. Essa energia não traz isso para elas. Certo? Então, o que devem fazer primeiro? Precisam focar na abundância ao redor delas. Comece a prestar atenção à abundância ao redor. Você pode acordar e decidir que o mundo tem escassez, negatividade e falta. E você encontrará evidências disso. Ou você decide que o mundo é abundante e positivo, e há tantas oportunidades ao redor, e seu trabalho é apenas manter os olhos abertos pelo resto do dia. Sim, porque sua frequência, sua energia, é o que você vê com frequência. Quero que as pessoas ouçam que sua frequência, minha energia, é o que vejo com frequência, sabe? E fiquei animado quando meus meninos vieram aqui. Queria que eles te conhecessem, porque você é uma dessas pessoas em quem penso. Luiz é tão bom e positivo. Tipo, precisa sentir essa energia. Nunca me surpreendo quando encontro alguém que é bem-sucedido e positivo, porque é claro que são. Veja como eles olham para a vida. Acho que a primeira coisa que qualquer pessoa, não importa onde esteja ou quanto dinheiro tenha ou não, pode decidir. Eu me concentrei na oportunidade, na gratidão, na abundância, ou estava reclamando, eu estava vendo o lado negativo da minha situação? Tipo, uma pergunta que me faço 1 dúzia de vezes por dia, Luiz. Eu nunca disse isso a ninguém. Sempre que sinto qualquer falta, e isso acontece o tempo todo, ou frustração, eu deveria estar em algum lugar na hora certa. Estou atrasado? Ou, meu motorista, algo aconteceu. Eu sempre faço esta pergunta. Como posso apreciar ainda mais a graça e a orientação de Deus neste momento? Isso é legal. Qualquer hora é como um purificador. Eu poderia estar sentado aqui e pensar: deveria ter bebido algo antes de começar. E então penso: como posso apreciar ainda mais a graça e orientação de Deus agora? E imediatamente vejo como isso muda minha visão do mundo. De repente penso: estou aquecido. Isso é legal. Ou, ei, estou aqui com meu amigo. Isso é legal. Estou saudável. Eu estou saudável. Oh, meu Deus, estou respirando ar puro. Isso é legal. Eu tenho recursos, amigos e relacionamentos ricos. Acabei de voltar de férias. Por isso acho que perguntas são uma das ferramentas mais poderosas que temos. Se você fizer perguntas mais poderosas, viverá uma vida mais poderosa. E essa é a minha pergunta principal que uso para recomeçar. Então, não se trata de adquirir outra habilidade ou caráter. Traidor. Mudar sua crença. É realmente sobre você pode decidir agora ver oportunidades ao seu redor? Está lá. Sim, está bem ali. Você mencionou a frequência. Quão importante é mudarmos a frequência dos nossos pensamentos e emoções para atrair mais oportunidades financeiras? E o dinheiro é realmente atraído por um certo tipo de frequência? Se sim, qual é essa frequência exata, cara?
Eu acho que o número é tipo 433 Hz, ou algo assim. Acho que vi isso com o tempo, como a frequência do dinheiro é 433. Não sei, mas sei disso. Na sala de jogos dos meus filhos em nossa casa, há um gráfico essencialmente de energia em espiral, com espiral descendente e ascendente. Então, os sentimentos na espiral descendente são raiva, frustração, tristeza ou qualquer outra coisa. A espiral ascendente é coisas como gratidão, alegria e risadas. Então, quando pensamos em nossa frequência, acho que atraímos sucesso. E Jim Rohn diz isso frequentemente, certo? Nós atraímos sucesso ao nos tornarmos uma pessoa atraente. Então, Identidade atraente. sim, quero dizer, espero que as pessoas possam se identificar com isso. As pessoas querem fazer negócios com pessoas de quem gostam, que são positivas, que transformam problemas, desafios em algo que não seja um problema. Mais fácil, sim. Você tem a habilidade de resolver o problema? Você é alegre ao trabalhar? É gentil? Faz piadas sobre isso? Você se leva a sério demais? Ou conta uma piada de vez em quando? Porque é isso que as pessoas querem. Eu quero estar perto de pessoas que tornam a vida mais leve, não mais difícil. Então acho que é essa energia. É por isso que digo para as crianças, porque preste atenção nisto. Se você acordou hoje e não se sente orgulhoso de onde está, garanto que houve um dia, 6 meses ou 6 anos atrás, em que você passou de uma espiral ascendente para uma descendente. Naquele dia, aquela decisão pequena foi onde você ficou chateado com alguém e não pediu desculpas. Deveria ter sido mais rápido para se desculpar. Algo aconteceu com você. Você presumiu que estavam tentando ser maldosos. Você deveria assumir intenção positiva, mas não fez e começou a espiral descendente. Não é interessante? Como se você acorda com 10 quilos a mais. Um dia você comeu um pouco mais e não foi à academia. Nunca é só um dia, são os múltiplos dias. Por isso, para mim, essa espiral ascendente, espiral descendente e essa energia e frequência é algo que ensino a meus filhos desde que podiam entender a linguagem. Nossa, Ah, sim. De novo, é quem você é que atrai coisas para o seu mundo. O mundo não é como você é. mas como você sabe, as pessoas assistindo e ouvindo podem dizer: "Isso parece ótimo, Dan." E eu entendo. Mas por que há tantas pessoas ricas ou abastadas que são desagradáveis e tratam mal os outros? Como elas ainda têm dinheiro? Porque dinheiro não é. E Tony Robbins fala sobre isso. Ele disse: há uma ciência do sucesso e há a arte da realização. Então, há uma ciência para ser bem-sucedido, assim como há uma ciência para ser saudável. E se você entra em um déficit calórico e faz treinamento de hipertrofia, você ficará definido. Se você vende algo por muito mais do que custa para você produzir e pode escalá-lo. Pronto! Você é rico. A arte de se sentir realizado é diferente, e esse é o mundo em que vivemos. Estamos falando de frequências Sim, como personalidade, frequência, identidade, crenças e atitude, que eu também acredito. Quando estou em um restaurante e alguém tem a atitude mais positiva nos atendendo, fico com vontade de dar uma gorjeta maior, certo? Quero dar mais porque aprecio e valorizo energia positiva. Mas também há muitas pessoas ricas que são mal-humoradas e zangadas. grosso. Exatamente. E todas essas coisas, e apenas a menor gorjeta ou o que quer que seja. Então, como eles se safam? Ou como eles conseguem, apesar de uma frequência de energia menor de alguma forma? Sim, essa é uma ótima pergunta, porque eu não estou dizendo que você não pode ser bem-sucedido ou rico sem isso, mas não terá realização. Você pode ser isso, mas não terá bons relacionamentos. Talvez tenha sucesso. Vamos falar do que eles têm que as pessoas buscando impacto e realização deveriam considerar. É a dignidade. Veja aquela pessoa que usa o que eu chamo de energia negativa para criar. E eu também uso. Nos meus 20 e poucos anos. Provado. Todas aquelas pessoas que sempre duvidaram de mim, vou mostrar que vou vencer de forma inegável. Isso era uma espécie de diesel muito escuro te empurra. Era realmente poderoso, tem muito torque. O problema é que também te consome. É sujo. É isso. Parece difícil. Acho que é por isso que muitos bilionários querem ser budistas. Mas não vê nenhum budista que...
Querem ser bilionários realizados sem precisar do dinheiro para se sentirem bem. Eles não percebem que eu poderia ter me sentido bem o tempo todo. Isso é um belo lugar para se estar, certo? O que eu encorajaria a quem quer ser mais cheio de energia positiva e bem-sucedido é saber que você é digno disso. Não importa o quão ótimo você seja. Todos conhecemos essas pessoas, gentis e generosas, mas quase gentis e generosas demais, certo? Criam oportunidades para todos, mas não se sentem dignas de receber uma parte, participar ou colaborar. Então, eles faltam. Eu tenho um amigo em comum que tenho faz 15 anos, e eu continuo a perguntar para ele todos os anos, quando posso ajudar? E ele sempre diz, tá tudo bem, cara? Não quero incomodar você. Uau, cara, isso não é legal. De verdade. Eu realmente quero, você sabe, e agora eu estou um pouco chateado. É tipo, ei, cara, você acha que minha ajuda não é boa? Você sabe o que quero dizer? Então eu acho que algumas pessoas podem ser financeiramente bem-sucedidas, mas quando se trata da arte da satisfação, isso leva a um processo diferente. Então, eu quero voltar a falar sobre o processo de identificar sua história com dinheiro e perceber que essa é sua identidade e personalidade financeira. Uma vez que você criou e identificou essa história e percebeu, ok, essa é minha identidade, essa é minha personalidade e é assim que tomo decisões no dia a dia. Ou é assim que, quando o dinheiro entra na minha conta bancária, eu sinto algo. Eu sinto entusiasmado, sinto ansioso, sinto aversão. Eu tenho esse estilo de apego ao dinheiro. Sim. Como podemos nos liberar de um estilo de apego ao dinheiro que está nos prejudicando, para que quando o dinheiro vai e venha, ele flua e nos faça sentir bem, em vez de emoções ansiosas, evitantes ou estressadas? Porque quando eu estava crescendo, eu tinha muita ansiedade em relação ao dinheiro. E agora, quando o dinheiro vem até mim, eu digo, obrigado, eu aprecio. Não importa se é 1 centavo ou 500 mil reais que entram no banco. Eu penso, obrigado. E eu aprendi isso com meu amigo Ken Honda. Ele disse, quando o dinheiro vem até você, pergunte a ele para onde quer ir. Pergunte, para onde você quer ir? Você quer ir para alimentos? Quer ir para o aluguel? Quer ser dado de graça? Quer ser investido em algo? Para onde você quer ir? Eu gosto dessa filosofia de prestar atenção em para onde você quer que o dinheiro vá. O que mais você diria que devemos considerar quando o dinheiro entra na nossa conta ou vem para nossas mãos? O que devemos pensar e o que devemos fazer com os próximos passos? Sim, você meio que mencionou. Acho que uma crença que eu incentivaria as pessoas a considerarem que ajudaria no recebimento é a crença de que você é um administrador disso. Algumas pessoas não conseguem receber dinheiro bem, né? Ah, não! É difícil para eles deixar alguém pagar a refeição. Além disso, se estressam. Se eu colocasse $1 milhão na conta bancária de muita gente, eles se preocupariam que alguém vai roubá-los. Eles se preocupariam que vão estragar tudo. E que o governo vai dizer, agora você nos deve $2 milhões. Há tanta angústia em receber. Tivemos uma conversa sobre valor. É uma conversa de valores? Por que há angústia em receber? Eu acho que é medo do desconhecido. Certo. Porque é novo. Muitas pessoas, sabe, eu chamo de problemas de fator 10. A maioria das pessoas começa com problemas de $10. E esses são significativos naquela época, certo? Contas de celular mais altas e você fica tipo, uau! Passa 3 horas tentando recuperar esses $10, depois vem problemas de $100 e então de $1.000. Pense na mentalidade até se sentir confortável com problemas de maior qualidade. Lembro-me de uma vez que a Oprah estava sendo processada pelos caras da vaca louca por algo que ela disse no programa em um valor de $1 bilhão. E alguém a entrevistou e disse, Oprah, como você dorme à noite? Você está sendo processada por todo o trabalho da sua vida, todo o seu patrimônio líquido. E ela disse, sou apenas grata por ser o tipo de pessoa que poderia ser processada por $1 bilhão. Nossa. Ela ficou realmente confortável em receber e ser. Então acho que a primeira ideia é entender que ele não é nosso. Dinheiro não é. Não é nada nosso, entende? Quando eu for embora, não é meu. É isso. Se realmente entrarmos na mentalidade de que tudo o que criamos em nossa vida não é permanente, de repente, como você disse, é para onde isso quer ir, como queremos usá-lo.
Como o usamos para ajudar outras pessoas? Nós somos administradores disso. Se vê pessoas ricas e fica chateado porque são más, então vá ser rico. Pegue esse recurso e invista como desejar. Dinheiro entrando na minha vida é um subproduto do valor que criei. Se quero ter maior impacto, quero fazer mais o bem e criar mais. Mesmo sendo artista, no livro que eu escrevi, falo sobre Andy Warhol e como ele criou The Factory. E ele tinha equipes de pessoas apoiando sua arte. Ele decidiu, vou usar este recurso para fazer mais. E eu acho que quando você correlaciona isso, e por isso acho que o dízimo é muito importante para muitas religiões. Eu sigo o mesmo processo, e acredito que você também. Como? Quando você ganha dinheiro e sabe que esse dinheiro vai ajudar pessoas. Por exemplo, meu amigo Mark, ele veio à minha casa um dia, e ele disse, cara, eu tenho problemas de mentalidade sobre dinheiro. Eu simplesmente não posso cobrar, você sabe, $5.000 pelo que eu faço. Estávamos sentados na minha sala de sol. Eu disse, interessante. Eu sabia que ele era uma pessoa de fé. E eu disse, o quê? Acho que ele estava cobrando 2. E sabia que deveria cobrar 5 porque todo mundo cobrava 5. Ele simplesmente se sentia culpado por isso. Eu disse, bem, e se você soubesse que cada dólar que você ganha, 10% da sua renda iria para sua igreja? Cara, eu vi todo o significado do seu corpo mudar. Sim, ele se iluminou. Eu quero cobrar 10. Claro que você quer, certo? Porque ele se alinhou ao desejo de servir, certo? E achei que era uma linda maneira de pensar. Quais crenças eu tenho sobre dinheiro agora? Isso não resolve, não conserta a habilidade. Você precisa ser mais habilidoso e valioso, mas ajuda a receber, porque sabe que, ao receber, não é seu de qualquer maneira. Não preciso protegê-lo. Não preciso me preocupar em perdê-lo. Agora é um recurso que posso usar para criar outras coisas. Idealmente, é para ajudar as pessoas. Quando alguém acumula seu dinheiro, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo ao universo que está fixo, que não vão conseguir mais e que é melhor proteger o que tem. Normalmente, essas pessoas não conseguem viver uma vida plena. Nossa! Sim. Quanto devemos reservar para o futuro? Vivemos em um mundo material e pode haver desafios. Então, quanto dinheiro devemos guardar do que ganhamos para pagar contas e despesas e não lutar no dia a dia? Essas são as estatísticas. Eu sou um cara de números e dados. Se olhar para o pior cenário possível, já passamos por isso com a pandemia global. Pode ser um ano no máximo. A maioria dos especialistas financeiros dirá que você deve ter 6 meses de despesas gerais reservadas, líquidas. Dessa forma, se precisasse reestruturar seu negócio, fosse demitido, ou qualquer coisa acontecesse, poderia superar essa tempestade. É isso aí. Alguns especialistas dirão no lado dos negócios. São cerca de 3 a 6 meses de despesas operacionais. Alguns dizem um ano. Acho que isso é muito. Mas no pior dos casos, tudo acima disso é sobre qual é a função. Você quer investir para o futuro? Você quer reservar orçamentos para criar experiências? Não sei se há uma resposta certa ou errada, depende da situação e da idade. Eu sei, adoro o livro Die With Zero. Acho que você teve o autor no programa. É, livro super legal, porque projeta o aproveitamento do tempo. Ele fala sobre anos de muita atividade, de atividade moderada e de nenhuma atividade. Certo. Se tenho dinheiro, especialmente com filhos, há 2 conceitos do livro que achei fenomenais. Um é: se você quer abençoar seus filhos, abençoe-os quando são mais novos. Quando li o livro, liguei para o meu pai. Disse: pai, você quer deixar dinheiro para minha irmã? Ele disse: sim. Então eu disse: dê a ela agora. Por quê? Isso terá mais valor para ela agora. Tem mais valor enquanto os filhos são adolescentes em relação às decisões de vida e experiências do que aos 60 anos. Pense em um extra de 100 mil aos 27 anos, com um impacto completamente diferente do que aos 57 anos. Infelizmente, muitos pais que querem presentear seus filhos esperam até o final de suas vidas e não o fazem. Ele menciona que você quer fazer isso na idade perfeita. Algo como 27, 28 anos. Foi uma grande ideia. A outra é, você sabe, pessoas. Dividendo de memória, certo? Você tem essa experiência e guarda isso pelo resto da vida. Você está vivo. Sim. Que ideia louca. Você realmente vê isso nos olhos deles, tipo, meu Deus. E vê o impacto que isso teve. Não depois que você não está mais aqui, certo? E o outro foi que na idade que você quiser, você se aposenta. Não sou fã de aposentadoria, mas existem anos de viver intensamente, certo?
Dos 50 aos 60 ou 65, e depois vem os anos de desacelerar. Então muitos, e depois, os anos de parar são tipo 75 mais. Você não se mexe muito. A maioria não percebe que o dinheiro economizado para a aposentadoria pode ser usado para comprar um seguro, caso esteja preocupada que acabe. Isso te protege se você viver até os 100 anos, mas não vai fazer muitas atividades físicas extremas. Sim. Você não viaja. Sim. Maioria, de vez em quando. Talvez em um cruzeiro. Sim? Uau! Você tem 82 nas costas. Eu acho que muitas pessoas se preocupam com a acumulação. É qualquer coisa em extremos. Se a razão principal para tomar essa decisão é apenas dinheiro, você se torna um prisioneiro, e não importa se tem $10 no bolso ou 100. Conheço muitas pessoas ricas, e elas são prisioneiras de sua riqueza. Eu conheço muitas pessoas ricas prisioneiras de sua riqueza. Sério? Sim, infelizmente essa é a norma. O que fará alguém ser prisioneiro? A riqueza deles... Se toda vez que tomarem uma decisão, e eles sempre pensarem no custo. Não é o custo, é o valor. Entende? Como podemos explicar melhor? Como pensar nisso? Custo versus valor? Quero dizer, pense nisso. Eu poderia fazer essa viagem e me custaria $10.000, certo? Eles pensam, é dinheiro. É muito dinheiro. Mas levar seus filhos, especialmente se eles têm 17, 18 anos, é tão importante como a vida é. Acho que se todo mundo ficasse confortável com o fato de que não vão estar aqui para sempre, e que o hoje, eu não tenho hoje de volta. Planejo minha vida em incrementos de 5 anos. Acho que é tempo suficiente para algo significativo, e não é pouco demais para ser desperdiçado. E eu sinto que todo ano me sento, refaço planos para mais 5 anos, e tento descobrir, ok, então nós faremos. Acabamos de terminar férias com 18 dos meus irmãos e nossas famílias. Meus sobrinhos e sobrinhas. Essa é uma viagem que meu irmão e eu financiamos para toda a família. Nós fazemos isso na pista de esqui. Sério? Uma casa, 18 de nós. Ao lado da montanha. Sim. Fazemos isso a cada 2 anos e é o melhor. Custo alto, grande valor. Pode levar tudo, até a McLaren, o jato. Não é importante para mim. Nossa, naquela semana juntos é como se... Se você perguntasse a alguém com 2 semanas de vida e não pudesse contar a ninguém, o que faria no seu tempo? Claro. Eles se juntariam em uma casa com seus familiares, dedicando-lhes o máximo que podiam. Nossa. No último dia, teriam que se despedir. Você não vai levar nada? Nada. Isso volta para eles. Nossa. É como se você apostasse todas as fichas no jogo da vida e no final fosse outra pessoa. É loucura. Todo mundo recebe de volta. Acho que se usarem essa perspectiva ao tomar decisões, especialmente financeiras, viveriam uma vida mais rica. Adoro o trabalho do Ramit Sethi sobre viver uma vida rica, porque não se trata de economizar cada centavo para ficar rico. É sobre, configurar e automatizar para que sua mentalidade nem faça parte disso. Vamos cuidar de onde as coisas devem ir. E então, agora vamos falar sobre como aumentar seu valor para que você tenha mais para viver uma vida. Estávamos falando mais cedo sobre, você sabe, viagens e despesas. Uma das maneiras que eu tive que superar isso foi separar dinheiro que tinha que ser gasto em viagens. Sério? Sim, porque senão... É uma viagem de $20 mil. Esse é o problema. Cada vez que eu fazia isso... Através de uma aula de negócios sobre dinheiro, devo ir para este hotel? Devo aceitar isso? Pego 20 mil e invisto no meu negócio? Veja o que faço com esse dinheiro. Sim. Então, por que eu tinha laptops com isso? Eu sempre penso em iPhones. Fico 5 iPhones. Isso é tão incrível. Mas pensei que era uma boa maneira de lembrar, reservar o orçamento. Sim, porque então você tem que gastar. E se não gastar, perde no próximo ano. Certo. Isso te força a priorizar. Nossa. Se eu sei que tenho 20 mil por ano para viagens e não estou olhando para o custo, mas para o valor, então estou priorizando o valor das coisas, entende? Você faz tudo isso? Sim, você está fazendo disso uma prioridade. Quando as pessoas dizem que família e saúde são importantes. Mostre-me onde você investe seu tempo. Para sua saúde, conta e agenda. Sim. Não é mentira.
Há pessoas que dizem que isso é importante, mas não passam o dia ou a noite nisso. Não têm viagens em família, não investem no relacionamento, como palestras juntos. Não gastam nenhum dinheiro com isso, sabe? Como empreendedores gastam 50 mil contratando consultor para marketing, mas não gastariam $500 com um livro ou curso para casamento? Nossa, Isso é lamentável, mas isso é o normal. sim, Porque, novamente, o que você acha que vale? sim. Qual é o maior problema financeiro que você tem hoje? Cara, que pergunta ótima. Sabe o que é engraçado, cara? É que eu acho que não aproveito a maior oportunidade na minha frente. Do que você se aproveita então? Menor, seguro. Eu sei. E eu sou um cara que compra uma empresa por mês. Qual é a maior oportunidade? Você sabe, essa é minha maior preocupação. Quando penso onde, porque não penso em dinheiro, penso em criação de valor. É a mesma coisa para mim. Quando você diz dinheiro, eu apenas reescrevo criação de valor. Quando você diz, qual é o maior bloqueio de criação de valor ou coisas que te impedem? Eu penso que há algo que eu não vejo maior do que o que estou fazendo e que eu não quero ver, porque significaria ter que renegociar algumas coisas. Como o quê? Apenas meu tempo e compromisso são meus. Meu sucesso, seja lá o que for. Para buscar algo maior, assustador e desconhecido. Isso é geralmente a questão. Poderia ser apenas fazer mais do que faço agora, com mais recursos. É nisso que penso mais. Nossa, Sim, sim, eu adoro o poder das perguntas. E eu adoro essa pergunta de qual é uma oportunidade que está bem na sua frente que você não está aproveitando. Essa é uma pergunta maravilhosa. E é meio que a que eu continuo pensando, tipo, será que é isso? Será que é isso do lado financeiro? Eu diria que nos últimos meses eu consegui um nível mundial, mas o que realmente estava me incomodando é que eu tinha tantas pendências. que quer dizer? Cara, eu ainda tenho, em alguns casos, 26 cartões de crédito. Como? Eu lido com 3 bancos e planilhas de contas. Só a complexidade do meu império de negócios é algo. Eu tenho pontos de viagem. Tipo, estamos falando de milhões de pontos. Eu sou acumulador quando se trata de pontos, cara. Eu só te disse alguns desses. E o jato? Vai experimentar? Eu vou enviá-los para você. Outro dia foi engraçado, porque eu tenho diferentes programas de pontos. Um dia decidi que queria status em tudo. Fiz todo o esquema dos cartões de crédito. Não sei se você já ouviu falar disso, mas adicionou complexidade. Então, é o que sei sobre seguir em frente. Você não pode seguir em frente até limpar o passado. Pense nisso. Não é verdade em relacionamentos? Em tudo. Nossa, E quando penso nisso, lembro que me sentei, abri um Google Doc e escrevi algo como limpeza financeira, uma lista de pontos soltos que sabia que estavam lá. é tão engraçado você dizer isso agora, porque nos últimos 2 meses eu limpei tantas energias, eu acho, laços abertos em relacionamentos que eu tenho. E isso exige muita coragem porque você tem que usar sua voz. Você tem que falar, você tem que agir. Você acaba rompendo situações e relacionamentos e as coisas vão mudar e se mover. E então, eu tenho usado minha voz em cada diferente relacionamento que eu tenho, quando há algo que eu sinto que está fora do lugar para mim. Enquanto antes eu costumava apenas dizer, vou ser o cara legal, vou agir de forma honrada, vou não causar confusão. Mas agora eu estou tipo, há muita energia dispersa por aí que eu preciso reivindicar. É como buracos. Teve que ir lá, tampá-los. Sim. Porque toda aquela energia atrás da barragem estava vazando. E quanto mais faço isso, mais poderoso me sinto. E não é de maneira rude ou agressiva. Entendo. Ser consciente é ser considerado. É comunicar com gentileza, acho, mas ser firme na sua comunicação e no que você precisa ou no limite que está criando ou fechando um ciclo. E acho interessante que você está fazendo isso com todos esses cartões de crédito e pontos e coisas que estão meio por aí. São apenas coisas. Exato. São apenas pendências que precisam ser resolvidas. Recentemente um amigo disse, é tão bom como fazer isso. Faça sua lição de casa até limpar um quarto, sabe? É como ele disse. Ele disse, eu aposto que todo o potencial do seu negócio está no outro lado de conversas não expressas. Ah, cara. Eu disse, cara, não é fascinante que todas essas conversas que você tem evitado são onde está o seu potencial? Eu sinto isso literalmente.
Gary disse isso ontem na entrevista com ele. Ele disse: tenho 2.000 funcionários e meu maior defeito é a falta de franqueza. Como sinceridade? Sim, ele disse, sou muito franco e honesto com o meu público. Posso dizer o que for preciso. Mas quando alguém está comigo há 1 ano ou 3 anos, gosto dessa pessoa e conheço sua família e sua vida, mas está abaixo do esperado. Eu não consegui ser franco e dizer: aqui está o plano de ação que você precisa, ou não pode continuar aqui, sabe? Então ele disse: eu tenho carregado o peso dos outros fazendo mais palestras porque não quero ser franco com eles. Eu fiquei: isso não é interessante? Mas ele disse: se eu fosse franco mais frequentemente e tivesse essas conversas desconfortáveis, eles melhorariam ou iriam embora. Alguém melhor viria. Exatamente. Liberar seu tempo. Nós cresceríamos e expandiríamos, certo? E eu estava tipo, cara, é desafiador. Precisamos disso. É desafiador e interessante porque eu gosto dessa metáfora que você compartilhou. Quanto mais faço isso, mais tapo os buracos e mais poderoso me torno. Sim. Pense sobre isso. Mais energia porque a água está no... Sim. E quero dizer, é aquilo, sabe? A energia flui para onde a atenção vai. E se você tiver essas pessoas tomando parte de você? Sua atenção, como pensamentos que surgem ao longo do dia, está me frustrando. Pouca resistência. Sim. Por que as pessoas não dormem bem? Sei que quando falo, meus clientes não dormem bem. É simples. Tenha um diário. Escreva. Sim. Porque senão, você acha que esse processo vai resolver sozinho? Você só tem que escrever do início ao fim. Ok, eu fiz. Já ouviu falar da caminhada de 12 horas? Qual é o nome daquele que fez isso? Ele chamou de desafio da caminhada de 12 horas. Esqueci o nome do cara, mas ele é um explorador incrível, tipo de classe mundial. Ele escreveu um livro. Então eu decidi simplesmente acordar e caminhar por 12 horas. Eu faço Ironman? Posso fazer isso? Sim, é difícil. Eu não percebi o quão difícil é. Foi como fazer entre um meio e um Ironman completo. Foi legítimo. Comecei no dia 1º de janeiro de manhã, às 6, porque em 12 horas eu queria terminar antes do jantar. Fui caminhar e felizmente alguém me deu conselhos para ter a melhor experiência, porque algumas pessoas tiveram experiências horríveis. Então, faça uma pesquisa. Mas, por exemplo, alguém sugeriu ter uma série de perguntas que você medite, porque você está caminhando sozinho. Não há dispositivos, não há nada. É só você e você mesmo. Oh, não. 0. Então, uma das perguntas era uma citação. Não era nenhuma pergunta. Era uma citação de Joseph Campbell, que dizia: a caverna que você teme entrar guarda o segredo ou a chave do segredo que você está procurando. Nossa. O tesouro que você estava procurando. Então, estou andando na floresta, Lewis, e estou gritando: sou só eu! Qual é a caverna? Estou disposto a dar uma olhada. Só me diga o que é. E enquanto eu tinha meu diário, tinha algo para escrever, e eu simplesmente recebia essas, como você disse, mensagens. Coisas que ficaram não ditas, e lembro-me disso como uma delas. Nem era um grande problema. Era só um grupo do qual eu fazia parte e já não queria mais participar. Cara. Tive que ligar para ele. E ele disse que nem sabia que você ainda estava nessa. Ai, meu Deus, cara. Isso foi uma das coisas que fiz na semana passada. Eu me retirei de um grupo e... Você acha que é a maior coisa? E eles dizem: não acredito que você ficou. Só pensava naquela questão de a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que procura. Se estiver disposto, havia coisas loucas. Pensava: ah, não posso fazer isso. Devo fazer. Essa era minha lista de afazeres quando voltasse. Aquela caminhada de 12 horas, achei, foi uma das experiências mais fascinantes. Falar sobre terapia. Sim. Só você. E fisicamente, meu Deus, travado. Eu estava cheio de energia. Caí no estacionamento. Encontrei meu amigo. Eu caí no chão. Disse: alguém viu isso? Não. Que bom. Vamos para o bar. Eu preciso sentar. Nossa, cara. Sim, mas era como meditar sobre questões abertas. Porque o que você está dizendo para si mesmo? De muitas maneiras, isso ajuda você a construir essa dignidade. Sim. Porque se você se perguntar, por que não teve isso? É tipo, eu não quero criar problemas, interrupções ou atritos. Então, por quê? Eu prefiro tomar para mim mesmo. Prefiro ser o mártir. Sabe o que quero dizer? É interessante porque adoro as coisas do Gary. Acho que Gary me complementa porque às vezes sou muito direto. Eu era rápido demais para contratar e dar feedback. Agora, quando ouço o Gary, um operador de classe mundial, percebo que as pessoas não dão o devido crédito a ele. 2.000 funcionários.
As pessoas não entendem sua filosofia. A continuidade é uma vantagem competitiva. É engraçado, porque é uma faca de dois gumes. Ele diz: mantenho as pessoas por perto para ter vantagem competitiva, mas não aprimoro rapidamente o talento. Lido com o lado negativo disso. Com tudo dito e feito, não há outro líder que se preocupe tanto com as pessoas e o que elas importam. Isso é liderança. Você precisa se importar com as pessoas e com o que elas se importam. Ele faz isso globalmente. Acho que ele tem memória fotográfica. Nunca vi nada assim. Ele se lembra de quando te conheceu, como te conheceu, a conversa que teve com você 10 anos atrás e onde estavam. Milhares por ano. Incrível. Sim, ele deve ter memória fotográfica. Nos conhecemos em 2009, no World Market em St. Louis. Eu fui no carro dele e dirigi para algum lugar. Estávamos conectados no Twitter, e eu fiquei tipo, como você se lembra? Minha memória é péssima. Eu sei, isso é loucura, é um dom. Sim. Todos nós temos nossos talentos. Falando em talentos e do que as pessoas carecem, quais você acha que são os 3 hábitos que mantêm as pessoas pobres? Há tantos. Primeiro hábito. Porque falamos sobre falta de valor, falamos sobre talento. Tenho hábitos. Tudo bem. O primeiro hábito que mantém as pessoas pobres é culpar os outros, não ser responsável por suas escolhas. Pessoas adoram se fazer de vítima em vez de assumir responsabilidade. É tão bom, cara. Eu adoraria dizer isso. É como estar na praia ao sol. Como isso seria bom quando nada do que estou vivendo de negativo é minha culpa. Isso é incrível. Isso é ótimo. Tipo, eu entendo. Só que isso vai te manter pobre. Certo. O primeiro passo é entender. Você é 100% responsável pela sua vida. E ninguém vai vir te salvar. Se você não acreditar nisso, então você nunca vai criar um sim. Então eu acho que o primeiro hábito é apenas aquela crença negativa em culpar outras pessoas. O outro é o hábito de não investir em suas habilidades. Certo. O hábito de... E pode vir de... Eu não me sinto indigno, mas é realmente simples porque não se trata de trabalhar duro. Eu conheço muitas pessoas que trabalham duro, que realmente lutam para pagar as contas. E eu conheço outras pessoas que, na superfície, você olha para elas, elas parecem não trabalhar muito e são bem ricas. Cara, por que algumas pessoas que parecem trabalhar tão duro e não conseguem ganham tanto dinheiro? Não estão trabalhando nas coisas certas? Estão trabalhando duro no emprego, não em si mesmos. Entendi. Em que eles precisam se esforçar mais para passar para o próximo nível financeiro? Eles precisam descobrir o que o mercado valoriza, o que o seu chefe valoriza. Se você nunca conversou com seu chefe ou clientes e disse, aqui está o que faço por você hoje, o que poderia fazer de mais valioso e o que deveria aprender. Se essa conversa nunca aconteceu, você está perdendo a oportunidade. Porque o mundo recompensa pessoas que criam valor. Existe uma razão pela qual gestores de fundos de hedge ganham $1 bilhão por ano. Louco. Algumas pessoas ouvem e dizem isso. Não é justo. Ok, ele fez 1 bilhão, mas fez 100 bilhões para outras pessoas. Isso é valor. Você sabe fazer isso? Nem sei. Se soubesse, seria incrível. Então, extremo. Nível. Se você ganha $50 ou $25 por hora, pergunte-se qual é o próximo nível de valor que pode criar. Esse hábito de não alimentar suas mentes. Quero dizer, Lewis, há muitas pessoas que estão em dificuldades que nem sequer leem livros. Tipo, eu não sei sobre você, cara. As respostas estão fora. Sou moldado por livros, já todo dia. Por quê? Porque por $30 e 6 horas do meu tempo, talvez eu leve um mês ou uma semana. Dependendo de quanto leio, posso aprender a perspectiva de alguém sobre um tópico que tomou 25 anos. Estou procurando um insight que agregue valor à minha vida e me torne mais valioso. Se eu fizer isso, o mercado vai recompensar. Então, um dos meus mentores disse, não leia. Isso é grande. Isso pode mudar a perspectiva de todos. Não leia para você. Leia para seus clientes. Isso significa? Significa adquirir conhecimento para ser útil aos demais. A maioria das pessoas, quando começam a ler, ficam tipo, ok, eu preciso ser mais poderoso. É tudo para eles mesmos. Gestão de dinheiro, produtividade.
Gestão de tempo. Não, em que negócio você está? Você está na energia solar? Legal. Vai ler o que seu cliente deveria estar lendo, certo? Sobre manutenção de casa, seja o que for. Assim você é valioso para eles. Ficará diferenciado entre seus colegas para aquele cliente. Quando meu mentor Tim disse isso, pensei, tive uma visão diferente. O terceiro hábito é que eles não entendem dinheiro. É realmente só isso. Eles não têm conhecimento sobre os hábitos financeiros. Certo? Eles são desperdiçadores. Eles não gastam corretamente. É literalmente aquele hábito de, tipo, me mostre sua conta bancária e eu mostrarei suas crenças sobre dinheiro. O que as pessoas não percebem é que o ambiente definitivamente é um reflexo de suas crenças. Sua conta bancária, corpo, casa, cidade e país são ambientes. Todos eles são recipientes. Você come tudo isso? Tudo isso. Diz algo, mas as palavras que você usa são do seu ambiente. Como a linguagem, as pessoas não se examinam. Acho que uma parte disso é o dinheiro. As pessoas dizem, não sou bom em matemática. Você diz isso. Podemos adicionar vírgula? Você vai acreditar. É por isso que a linguagem importa. Portanto, se concentre e foque nessas 3 coisas, e você vai superá-las. Quero dizer, nós realmente não falamos sobre ganhar tempo de volta, mas estou curioso. Será que temos? Temos. Sim. Mas estou extremamente curioso se as pessoas podem tirar uma coisa do seu livro, Buy Back Your Time. Qual é o principal que precisamos entender sobre como fazer isso e por que precisamos fazer isso? E existe uma estrutura simples que devemos considerar quando se trata de tempo e dinheiro? Sim, 100%. Está no capítulo 3 e chama-se Ciclo de Recompra. É meio que a estrutura central. A parte única deste livro, a perspectiva, é que não contratamos pessoas para crescer nosso negócio, mas para recomprar nosso tempo. Fazendo o segundo, conseguimos o primeiro. Fazendo o primeiro, não conseguimos o segundo. Interessante. Pense nisso. Preciso contratar 6 pessoas e não tenho tempo. O que eu deveria fazer? Certo. Então, é realmente sobre como olhamos para sequências e passos. Qual é o passo certo? O ciclo de recompra afirma que sempre que sentir dor na sua vida, e nem precisa ser empreendedor, pode ser só uma pessoa em uma equipe, primeiramente, faz uma auditoria de tempo e energia, uma revisão de 2 semanas do seu calendário. Cara, isso é louco! Como é? Existe um processo? Sim, aí está. Auditoria. O capítulo 3 é o ciclo de recompra e a auditoria de tempo e energia. Tudo bem. Eu ensino a revisão do calendário, e você destaca as coisas. Mas há coisas que sugam sua energia e que custariam pouco para que outra pessoa fizesse. Em sua casa, como contratar uma faxineira para limpar ou alguém para preparar refeições. Temos momento de preparar refeições. Mesmo com alguém em casa, ainda fazemos isso. Há essas coisas de baixo custo que liberam energia. Não se trata de ser mais produtivo em termos de tempo. É poder ir de uma coisa para outra com coisas que te animam, para que o tempo não seja criado da mesma forma. Não sei você, Luiz, mas quando eu estava na aula de matemática e olhava para parecia que isso levava uma eternidade. Para sempre. Era como se uma aula de 1 hora durasse 3. Foi cansativo. Vá para a aula de matemática. O relógio toca para você. Para mim. Todas as matérias eram para mim assim, menos educação física. No ginásio, o sino toca e, de repente, 1 hora parece 17 minutos. E você pensa, ainda não quero sair. O tempo não é igual. A energia que sentimos importa. No passo de auditoria de tempo e energia, vemos como usamos nosso tempo e o que podemos delegar a outros por um custo baixo. Então, passamos para a transferência. Então, a auditoria é feita primeiro. Transferir é o próximo passo, uma vez transferido corretamente. Certo. Transferir? A tarefa. Como falam sobre delegação? Alguém mais fazendo isso? Sim. Então, eu ensino o método da filmadora, o processo para documentar as coisas e como fazer o que eu chamo de liderança transformacional. O método intensivo é filmar algo. Mostrando tudo. Sim. Nem sei. O vídeo pode ser. Cara, no seu celular, você pode abrir a central de controle e adicionar gravações de tela e voz. A maioria das minhas transferências são assim. Está na sua painel de controle. Role para baixo. Sim, eu tenho aqui. Este botão? Sim. Grava áudio? Cara, aquele botão ali. Droga. Outro nível. Então está na tela? Na tela, vou clicar em iniciar gravação, depois abrir o aplicativo. Vou mostrar para alguém passo a passo.
E eu só falo, vou tirar os próximos 26 minutos, mostrar como processo minha caixa de entrada e passo por ela, ou como penso em agendar meus voos, ou como quero que mantenha minha bicicleta de estrada ou qualquer outra coisa. Quando eu termino, salvo, certo? Paro e faço o upload para uma pasta no iCloud. Sincroniza em segundo plano, envia uma notificação e eles criam o SOP. Criam o processo. Esse é o ponto-chave. Posso ver se assistiram ao vídeo e entenderam o que eu disse baseado no que criaram. Se você ensinou bem, sim. Se eles não conseguissem, eu poderia treiná-los ou ajustar o procedimento. Assim transferimos. Auditamos tempo e energia para transferir a outras pessoas. Quem é Phil? Phil é a parte mais bonita do que estivemos falando. Temos que preencher seu tempo com Phil. É exatamente o que estamos falando desde o começo. Por isso estou adorando esta conversa. Phil pergunta, quem devo me tornar para enfrentar problemas maiores? O que eu preciso aprender? Como desenvolver habilidades? Como diz Jim Rohn, não deseje que fosse mais fácil, deseje que você seja melhor. Sim. Quem eu preciso me tornar para sair de 10 para 100? Quero que eu e você tenhamos problemas de $1 bilhão, cara. Eles não deveriam ser assustadores nesse nível. Porque você se desenvolveu? É engraçado, sabe? Um dia liguei para meu irmão, estava fazendo uma trilha e estávamos conversando. Ele perguntou, como estão as coisas? Eu respondi, estão incríveis, mas estou um pouco preocupado. Eu disse, isso não é normal. Geralmente, no meu ritmo, sempre tem algo, um quebra-cabeça significativo que tenho que lidar. E ele falou, o que está acontecendo na sua vida? Eu disse, tem isso e aquilo. E ele riu. Ele falou, no ano passado, essas coisas seriam grandes coisas. Você já considerou que talvez tenha evoluído onde essas coisas são pequenas? Eu fiquei tipo, nossa, isso acontece. Com o tempo, problemas, quebra-cabeças e desafios ainda estão lá. Sim. Eles simplesmente não ressoam. A primeira vez que alguém desiste de você na equipe é como se tivesse te acertado no coração. Então isso acontece. Você fica tipo, ok. E então isso acontece 100 vezes. Na 100ª vez você nem perde sono. É só isso. Exato, sim. Eles desistem ou o que for. Acho que é isso que acontece. A parte de preencher para mim a escada do sucesso, e eu penso nisso. Você sabe, habilidades. Como me tornar mais valioso? Crenças. Quais são minhas visões de mundo e crenças sobre dinheiro? Quais traços de caráter preciso desenvolver? Força mental, resistência, consistência, produtividade. Há traços de caráter que nos fazem evoluir e nos tornarmos melhores. E sempre que sentimos a linha de dor e precisamos escalar, fazemos auditoria, transferimos, preenchemos. O mais legal desse modelo, Lewis, é que funciona com nossa equipe. Você já teve um membro que disse, eu me sinto sobrecarregado? Sim. Dê a eles a responsabilidade, faça o processo e quando terminarem dirão, estou de boa. Certo. Conseguia ver onde estava gastando o tempo. Não precisava ser comigo. Ou coisas que aceitei, mas deveria ter recusado ou renegociado prazos. Me sentia sobrecarregado pela falta de clareza. Muitas pessoas se sentem assim por não terem direção clara. Ter um roteiro para superar isso ajuda muito, formando o ciclo de recompra. Nossa. Sim. Muitos têm dificuldades com reuniões e já ouvi você dizer que são perda de tempo. Concordo. Você acha que as pessoas deveriam ter reuniões com suas equipes? Se sim, como deveriam ser? Ou deveríamos eliminar completamente as reuniões? Acho que para a maioria das pessoas, se a reunião não é uma reunião recorrente agendada, então geralmente é um subproduto de má comunicação e liderança. Então, eu quase posso correlacionar a quantidade de reuniões de uma empresa ao seu desempenho como equipe. E mais reuniões é ruim. Nossa. Sim, porque se você tiver um bom processo, por exemplo, para revisar a estratégia, decidir, comunicá-la à equipe, revisá-la trimestralmente em uma cadência, ter as medições no lugar. Objetivos, métricas, essas coisas. Sim, tenho missão, visão, valores e minhas métricas. Tenho parte de gerenciamento de projetos. Se isso está incorporado, reuniões não são realmente necessárias. Elas estão lá se precisa colaborar, um novo projeto ou comunicar algo. Preciso disso. Fase de ideação. Quando falo sobre a regra dos 1080-10, com certeza, você precisa de uma reunião para ideação, mas não como resposta à falta de algo ou a algo que deu errado. E acho que para muitas pessoas, a única ferramenta que elas têm é uma reunião. E, novamente, reuniões para mim são um sinal de liderança fraca.
Reunião semanal, como reuniões de check-in ou agendadas. Quero dizer, com a equipe, claro. Existem níveis diferentes. No mais baixo, vamos fingir que eu era o CEO. Não acredito que alguém deva ter mais de 5 a 7 subordinados diretos. Essas 5 a 7 pessoas são quem você escolheu para trabalhar através delas se quiser algo no seu negócio. É uma ótima ideia. Muitas pessoas dizem que querem fazer isso, querem fazer aquilo. Você pode fazer isso, Louis? Sua equipe tem a capacidade de gerenciamento? Só posso ter 5 a 7. Então, quando Gary diz que tem dificuldade em demitir, se você criou essa restrição, criaria um mecanismo para ele agir como, mas eu quero fazer essa outra coisa, mas não tenho a pessoa. Então você não quer adicionar mais? Porque o que acontece é que as pessoas ficam sobrecarregadas quando tem 15 ou 20 pessoas reportando. Minha regra é 5 a 7. Trabalho através dessas pessoas, com quem tenho reuniões individuais semanais. Então, quando vejo algo, um e-mail e algo aconteceu, quero te dar feedback. Eu só escrevo em um Google Doc. Tenho notas, seu nome e só escrevo. Na minha reunião semanal, me sento e reviso com você. Sim. Lá onde fazemos. Você realiza reuniões semanais? Sim, com subordinados. Exato. Mas é isso. Se você liderar um departamento, terá uma reunião semanal para revisar seu progresso. Se há um projeto que você está envolvido desde a ideação, você pode estar nesse projeto, mas incentivo as pessoas a concluírem o planejamento no início do ano. Idealmente, você tem um foco de 10 anos. Depois, faz uma iteração trimestral. Nossa. Tudo é medido. A diferença de como lidero é que não digo às pessoas o que fazer. Ensino e pratico a liderança transformacional versus transacional. Todos dizem, não, eu faço isso. E... a maioria das pessoas faz um ciclo de dizer, conferir e seguir. Dizem o que fazer, conferem se foi feito e o que fazer a seguir. O problema é que, com cerca de 12 funcionários, você atinge um teto e isso dói. Sim. Você acorda de manhã e passa o dia tentando garantir que todos trabalhem na direção certa. Eu pratico liderança transformacional, sendo claro sobre os resultados. Se vamos escalar uma montanha, falo sobre o topo e como será a sensação. Falo sobre onde estamos indo. Vou te dar uma coordenada GPS e medir o resultado. Todo dia, relate quantos metros de ganho de elevação você fez ou escalando uma montanha. No fim do dia, cada pessoa relata o quão longe chegou. Exatamente. Nossa. E esse é o ciclo de feedback. Isso permite que saibam se estão fazendo progresso. Fiz melhor hoje que ontem? Legal. Você tem um dia. Acho que a maioria das empresas não tem uma métrica para cada pessoa da equipe. Então você vai relatar. E se houver uma grande lacuna, o terceiro passo é orientar. O que acho fascinante é a quantidade de coaches com empresas de treinamento muito boas em ensinar, mas que não orientam sua equipe. Nossa. É fascinante. Eles passarão 98% do tempo com os clientes e 0% no desenvolvimento de habilidades. A estrutura de coaching que ensino é como se alguém tivesse alcançado 100 metros de elevação e apenas 2. Eu diria, percebi que você fez apenas 2 metros. O que está acontecendo? Eu me desviei do caminho e acabei em um desfiladeiro. Uso a regra 131. Qual é o problema? 3 soluções potenciais e sua recomendação. Não é o que você quer. Nunca, Louis. Ouvi um cara dizer, se você quer ser rico, seja preguiçoso. Se quer prosperidade, seja incompetente. Meu trabalho não é dar as respostas. Nossa. Porque roubei a oportunidade de aprender. Sim. Quando os treino, pergunto, notei que você só foi 2 metros ontem. O que aconteceu? Acabei saindo do caminho. Quais são 3 opções para não sair? Poderia ter seguido alguém, comprado um mapa. Todas são boas opções. Qual delas você quer fazer? Provavelmente vou comprar um mapa. Parece uma boa ideia. Sim. Com o tempo, essa liderança transformacional permite desenvolver as pessoas eficazmente e evitar um engarrafamento quando se chega no topo. Sim. De novo, a maioria das pessoas constrói negócios que passam a odiar porque não conhecem uma maneira diferente de liderar, criar e treinar. Minha filosofia é que quanto maior fica, mais tempo você recupera. Nossa. Sim, quero dizer, é a coisa mais divertida, porque uma vez que vem, é tão lógico. Se estou sempre contratando pessoas para ganhar tempo, é impossível para mim que eu fique sobrecarregado. Deveria ter mais tempo ao contratar. Toda vez que você contrata, comece com o calendário. Audite-o. Certo.
Aqui estão as coisas. Estas são as únicas pessoas que vou contratar para recuperar esse tempo. Coisas que não queria fazer e não me rendem muito dinheiro. Transfiro isso, depois preencho meu calendário com coisas que me fazem ganhar dinheiro. Gosto de fazer isso. Me desenvolvem para que eu me torne mais. É incrível! E você me viu fazer isso por uma década. É assim que eu faço. Eu adoro, cara. Isso é incrível. Quero que as pessoas comprem o livro, recuperem seu tempo, saiam do bloqueio, recuperem sua liberdade e construam seu império com Dan Martell. Certifiquem-se de conferir. Comprem algumas cópias para amigos. Isso vai ser transformador para qualquer um. Acho que as pessoas querem se sentir livres. Querem se sentir leves. E é difícil sentir-se livre fazendo muitas coisas que não quer fazer e não está evoluindo. Sempre vai haver uma fase. Ou talvez isso seja uma crença limitante, mas passei por fases de tipo, não tenho habilidades. Tenho que fazer algo que leva tempo e energia a uma taxa que gostaria de estar ganhando mais, para desenvolver habilidades até chegar ao próximo nível. Sabe, eu era motorista de caminhão, eu cortava grama. Eu fazia todas essas coisas diferentes, mas ficava pensando que isso não era o que eu queria. Precisava continuar desenvolvendo minhas habilidades e preenchendo meu tempo para obter mais. Então, mostraria meu valor e trocaria por algum dinheiro. Certo? Então, acho que essa conversa foi maravilhosa. Amo esse conceito de conhecer seu valor, mas também entender que ele depende do mercado. Qualquer um pode dizer que vale tanto, mas a menos que o mercado queira pagar, você vale o que está recebendo, certo? Sim. Então, há uma diferença aí. Onde mais podemos seguir e apoiar você? O Instagram é meu favorito, como você sabe. Eu entrego tudo. Meu plano é morrer sem guardar nada. Quero morrer dando tudo de mim. Muitas pessoas que leem o livro sempre perguntam sobre como gerenciar seu assistente executivo. Então, farei algo exclusivo para seu público, Lewis. Se vocês me seguirem no Instagram e me mandarem uma mensagem, Lewis, enviarei um link direto, sem necessidade de cadastro, para meu Google Doc. É um documento sanitizado com meu procedimento operacional padrão interno para trabalhar com meu assistente. Acho que tem umas 42 páginas. Peçam e limpem o documento. Então, só para este público, me mandem mensagem, Lewis A. Assim saberei e enviarei para vocês pelo Instagram. Dan Martell para Elsa Martell. Dan Martell no Instagram, no YouTube e em todas as plataformas. E, sim, a grande coisa que quero que as pessoas entendam, que eu chamo de as 3 verdades universais, é, primeiro, perceber que nos tornamos o que falamos. As pessoas falam sobre visualização. O problema da visualização é que muitas pessoas visualizam grandes sonhos, mas não contam para ninguém. Então, você fala seu futuro para a existência. Isso é importante. Para mim, é por isso que sempre compartilhei. Estes são meus objetivos. Esta é minha visão, o que estou fazendo. Número 2. Acho que receberemos o que desejamos para os outros. Pense nisso quando falamos sobre dinheiro. Se você quer ser rico, eu sei como fazer isso. Vá ajudar outras pessoas a ficarem ricas. Certo. Se você não quer que seu chefe fique rico, talvez tenha um problema de mentalidade em relação ao dinheiro, porque você receberá o que deseja para os outros. E o terceiro ponto, especialmente quando se trata de valor e dos conceitos no livro, é que o trabalho incute o valor. O trabalho dá valor. Na adolescência, sem autoestima, tentando encontrar meu caminho, sabia que se eu pudesse aparecer e fazer o trabalho, ser consistente, certo. Porque eu acredito que a confiança se destrói quando não mantemos os compromissos privados. O trabalho transmite esse valor próprio. Sim. E você não consegue chegar lá apenas pensando. É uma ação. É prova. Quando eu sou consistente por 45 dias, 60 dias, Lewis. Quando você fez esse podcast por tanto tempo, o trabalho, e ainda assim, como? Toda semana por 11 anos. As 3 verdades universais. Se as pessoas considerassem isso, isso transformaria sua mentalidade e perspectiva. E você não esteve preso por um tempo? Fui para o reformatório. Sei que nos conectamos anteriormente com a história do seu irmão. Sim. Quantos anos tinha? Eu tinha 15 anos na primeira vez, 16 na segunda vez. Estou rindo, mas não tem graça realmente. É loucura, cara. Estou curioso. O que adoro na sua história e na do meu irmão é que meu irmão foi preso por 4 anos e meio. Sim, me lembro. Sim, de 8 a 12. Uma das coisas mais legais e que realmente me deixa feliz por ele é que no mês passado, depois de 27 anos fora, ele foi perdoado pelo estado de Ohio. O governador lhe concedeu um perdão completo.
É incrível ver que podemos cometer erros ou passar por momentos difíceis e ainda assim ter uma vida de sucesso e realização, se nos dedicarmos, se estivermos dispostos a reformular nossa história, nossa identidade, nossas ações. Então, quero reconhecer você pela jornada constante que tem trilhado, porque você poderia ter seguido por um caminho muito mais sombrio, tendo passado 2 vezes pela detenção juvenil. Não sei por quanto tempo você esteve lá, alguns meses cada vez. Você poderia ter continuado tomando decisões baseadas na crença de que você era inútil, não era bom o suficiente, era mal ou errado. Mas você decidiu continuamente melhorar essas crenças e estar a serviço dos outros. Quero reconhecer você por isso. Meu irmão, É lindo de ver. Gostaria que você morasse em LA para podermos sair mais, mas agora que você tem seu jato, pode vir quando quiser. Quero reconhecer você pelo trabalho que tem feito, cara. É incrível ver você se expondo mais e compartilhando essa sabedoria com o mundo de uma forma que as pessoas possam entender e aplicar. Alguns desses conceitos podem parecer difíceis de entender e implementar, mas com seu livro, você dá às pessoas as ferramentas, os processos, as estruturas e as histórias para dar pequenos passos e superar antigas crenças. Então, quero reconhecer você por isso. Agradeço muito. Pergunta final para você. Qual é a sua definição de grandeza? ótima pergunta. Eu ainda me lembro da ligação que tivemos quando comprou Greatness.com. Sério? Sim, eu lembro onde eu estava. O que disse? Perguntei o que havia de novo e você estava animado. Fez uma grande sessão de fotos com o Nick e disse: Ei, comprei Greatness.com. Pensei, isso é uma jogada de mestre. Ninguém em nosso espaço estava fazendo esse tipo de coisa. E eu estava tão orgulhoso de você, eu fiquei tipo, sim, Lewis, vamos nessa. Eu lembro que Noah Kagan conseguiu o Sumo.com antes disso. E eu fiquei tipo, eu preciso fazer algo. Eu preciso possuir mais do que meu nome. Uma palavra. Mais do que apenas meu nome. Eu realmente não posso acreditar. Pode. Eu vou tão longe com isso? E é limitado por mim. Mas possuir uma palavra é assim. E você chegou a fazer isso? Cara, seu último livro é incrível. Eu adorei. Você escreveu um livro realmente incrível. Obrigado. Eu acho que a grandeza é simples. As pessoas estão melhores. Depois de terem você por perto, se você olhar ao redor, as pessoas com quem você passa tempo estão melhores por terem você na vida delas. Isso é grandeza. Valeu, irmão. Preciso começar devagar, certo? Escolha algo simples que prove seu poder. Talvez acordar às 6 e caminhar ao redor do quarteirão. E você apenas faz isso porque o que acontece é que agora você está mudando seu sistema de crenças.